Bom, pessoal, nessa aula a gente vai dar prosseguimento ao estudo de anéis, abordando algumas propriedades que são decorrências imediatas da definição de um anel, e na sequência vamos ver um conceito importante que é a ideia de subanel. Bom, para começar vamos só relembrar a definição de um anel. Então, se eu tenho um conjunto não vazio A, no qual eu tenho duas operações binárias, soma e produto. Uma operação binária é o quê? Uma operação que pega dois elementos do conjunto, manipula e o resultado pertence ainda a esse conjunto. Então, se eu tenho um conjunto não vazio com duas operações binárias, eu vou dizer que a terna formada por A, essa primeira operação que a gente chama de soma, essa segunda operação que a gente chama de produto, que ele é um anel quando para todos x, y e z que eu pego no conjunto A, vale que se eu somo x mais y e depois somo isso com z, isso é a mesma coisa que somar x com o resultado da soma de y mais z, ou seja, essa soma é associativa. Segundo, para todos x e y no conjunto A, tem que valer também o quê? Somar x mais y tem que ser a mesma coisa que somar y mais x, ou seja, a soma precisa ser comutativa. Além disso, tem que existir um elemento dentro desse conjunto que a gente denota por 0 de A, e ele é chamado de elemento neutro, que satisfaz o quê? Para qualquer x que eu pego no conjunto A, se eu somar o x com esse elemento 0 de A, o resultado é x, que é a mesma coisa que 0 de A somado com x, ou seja, tem que existir um elemento aqui que ao somar com ele não altera o resultado do x. Mais ainda, para cada x no conjunto A, eu tenho que conseguir encontrar um y no A, de modo que, ao somar x com y, o que eu obtenho é o elemento neutro que a gente encontrou aqui no item 3. Então, x somado com y tem que ser o elemento neutro de A, que é a mesma coisa que y somado com x. Essas quatro propriedades iniciais têm que valer para a primeira operação que aparece aqui nessa terna. Então, a ordem que eu escrevo essas operações aqui é importante. A primeira operação satisfaz essas quatro propriedades iniciais. Para a segunda operação, o que a gente vai pedir? Para todos x, y e z no conjunto A tem que valer o quê? X multiplicado com y, depois multiplicado por z, tem que ser a mesma coisa que x multiplicado pelo produto de y por z. Ou seja, esse produto que a gente está definindo precisa ser associativo. Também, para todos x, y e z num conjunto A, tem que valer que somar x com y, depois multiplicar esse resultado por um z, tem que ser a mesma coisa que eu multiplicar o x por z e somar com o resultado de y vezes z, ou seja, tem que valer uma propriedade distributiva da soma para o produto. E a última condição é para todos x, y e z no conjunto A, tem que valer também que x multiplicado pela soma de y mais z tem que ser a mesma coisa que x multiplicado por y mais x multiplicado por z. Também vale a distributividade do produto para a soma. Então, se um conjunto no qual eu tenho duas operações, uma que a gente chama de soma e outra que a gente chama de produto, satisfaz essas 7 condições, a gente vai dizer que esse conjunto com essas duas operações é um anel. Além dessas 7 operações, se valer que x multiplicado por y é igual a y multiplicado por x para todos x e y no conjunto A, a gente vai dizer que o anel A com a operação de soma e a multiplicação é um anel comutativo. Não é obrigatório que o produto seja comutativo para ser anel. Se acontecer, é uma propriedade extra que eu vou ter com o produto, e nesse caso a gente vai dizer que o anel é comutativo. Então pode acontecer que o produto seja comutativo, e também pode acontecer o quê? Pode existir um elemento que a gente vai denotar por 1 de A em A, tal que quando eu faço o produto de x por 1 de A, isso aqui é igual a x, que é igual a 1 de A multiplicado por x, isso para todo x no conjunto A. Se acontecer isso, a gente vai dizer que o anel A, com a soma e a multiplicação, é um anel com unidade. Ou que ele é um anel unitário, ou ainda é um anel com identidade. E aí, esse elemento vai ser chamado de identidade, ou unidade, ou elemento neutro da multiplicação. Mas também essa condição aqui não é obrigatória que aconteça para ser anel. Para ser anel, bastam essas 7 condições iniciais listadas aqui. Essas são propriedades a mais que a segunda operação, a operação de multiplicação, pode possuir ou não. E aí pode acontecer que essa operação de multiplicação não é nem comutativa, nem possui unidade, ou ela pode ser comutativa e não possuir unidade e não ser comutativa, ou pode ser os dois ao mesmo tempo. Eu posso ter um anel comutativo e com unidade.
Bom, então a gente está trabalhando com esse objeto, né, com um anel, um conjunto no qual eu tenho uma operação de soma e uma operação de multiplicação, satisfazendo aquelas 7 propriedades. Para simplificar um pouco a notação, a gente vai trocar esses símbolos de produto e de soma pelos símbolos usuais que a gente conhece de produto e de soma. Vai ser só para facilitar a escrita e não ficar com algo tão carregado como isso daqui. Então, antes da gente partir para as propriedades, uma observação: se eu tenho A como operação de soma e uma operação de multiplicação, um anel, para simplificar a notação, eu vou denotar a operação de soma simplesmente por mais, mas isso aqui não significa que eu estou trabalhando com a operação de soma de números, que a gente conhece, é só uma notação para facilitar a escrita. E também eu vou denotar a notação de multiplicação simplesmente por um ponto ou algumas vezes até omitir ela. De novo, não significa que eu estou trabalhando com a multiplicação de números que a gente conhece, é só para facilitar a hora de escrever, a hora de fazer as contas. E aí a gente vai simplesmente dizer que A com a soma e a multiplicação é um anel. Aqui lembrar sempre que esse símbolo vai denotar uma operação binária nesse conjunto A e esse também uma operação binária. A gente está só adotando essa notação para facilitar. Bom, então como uma consequência direta da definição de anel, a gente tem as seguintes propriedades. Seja A, então, como operação de soma e multiplicação, um anel, o que a gente tem? O elemento neutro sempre vai ser único. Esse neutro que está falando aqui, ele se refere à operação de soma. Essa é a única operação que é obrigatório ter um elemento neutro. A multiplicação não é obrigatória. Então, o elemento neutro para essa operação de soma sempre vai ser único. Ou seja, se o conjunto é anel, existe um único elemento que satisfaz essa condição aqui. Além disso, para cada elemento x, a gente sabe que no anel todo elemento tem que ter um oposto e esse oposto sempre vai ser único. E aí, sendo único, a gente vai usar a notação para ele como sendo o quê? Um menos x. Então, se eu pego um x no conjunto A, eu vou denotar o oposto desse x como sendo simplesmente menos x. Aqui, esse menos x não é multiplicar o x por menos 1. Isso aqui denota o quê? Denota a quantidade que eu preciso somar no x para obter o zero. Ou seja, aquele menos x está representando esse y que aparece aqui na condição 4, que é o elemento que eu somo ao x para obter o elemento neutro. É só lembrar daqueles conjuntos EM. Se eu pego um Z5, quem que seria o oposto do 2 barra? O oposto do 2 barra é o elemento que eu preciso somar ao 2 para obter o elemento neutro desse conjunto. O elemento neutro aqui é o 0 barra, então o oposto é o valor que eu preciso somar no 2 barra para chegar no 0 barra. Para chegar no 0 barra, eu preciso chegar em 5 ou num múltiplo de 5. Nesse caso aqui, o oposto seria o 3 barra. Então essa notação menos x vai denotar só o valor que eu preciso somar a esse x para obter o elemento neutro do anel. Mais ainda, para todo x no anel A, o oposto do oposto é o próprio x. Agora, se eu pego x1, x2, xn elementos no anel A, com esse n maior ou igual que 2, eu posso estender essa propriedade aqui para esses n elementos, e aí a gente obtém o quê? O oposto de uma soma x1 mais x2 até xn é o oposto do x1 somado com o oposto do x2 até o oposto do xn. Uma outra propriedade é o que? Para todos alfa, x e y que eu pego no anel A, o que acontece? Se a soma de alfa com x for igual a alfa com y, então isso significa que o x é igual a y, ou seja, no anel vale a lei do cancelamento. Se eu tenho alfa somando com esses elementos dos dois lados aqui nessa igualdade, eu posso cancelar esse alfa e chegar na igualdade do x com y. Também no anel A, para qualquer x que eu pego, se eu multiplico x pelo elemento neutro de A, eu vou obter sempre o elemento neutro de A, e isso também acontece do outro lado. Se eu faço elemento neutro vezes x, também vou sempre obter elemento neutro. Aqui eu estou fazendo as duas contas porque no anel não é obrigatório que a operação de multiplicação seja comutativa. Então pode acontecer que x vezes y é diferente de y vezes x. Isso não ocorre quando eu estou multiplicando pelo elemento neutro do anel. Multiplicar x pelo elemento neutro é sempre o elemento neutro, multiplicar elemento neutro por x é sempre o elemento neutro. Além disso, para todos x e y no anel A, multiplicar x pelo oposto de y é a mesma coisa que pegar o oposto de y e multiplicar por x, que é a mesma coisa que calcular o oposto do produto x por y. E por último, para todos x e y no anel A, multiplicar o x por y é a mesma coisa que multiplicar o oposto de x pelo oposto de y. Então essas 8 propriedades elas são decorrência direta da definição de anel. Como que a gente pode provar elas? A primeira afirmação diz o quê? O elemento neutro no anel é único.
como eu estou falando que existe um único elemento neutro, como é que eu vou provar isso? Eu vou supor que existem dois, vamos chamar ele de 0,1 e 0,2, e aí o que eu quero tentar fazer é o quê? Mostrar que eles são obrigatoriamente iguais, fazer alguma manipulação e chegar à conclusão que eles são iguais. Então, nesse caso, para provar que eles são únicos, eu admito que existem dois e tento chegar à conclusão que eles são iguais. Então, suponha que existem dois elementos neutros no anel A. Vamos chamá-los de elemento neutro 1 e elemento neutro 2. Assim, o que a gente sabe? Da definição de elemento neutro, o que eu tenho? Se eu pego esse elemento 1 e somo com x, isso dá sempre x, que é a mesma coisa que x somado com o elemento neutro 1. Se eu pego o elemento neutro 2 e somo com x, isso sempre dá x, que é a mesma coisa que o elemento neutro 2 somado com x. E isso é verdade para todo x que eu pego no conjunto A. Isso aqui é só uma consequência da definição de elemento neutro. Bom, então eu quero mostrar que esse elemento neutro 1 é igual ao elemento neutro 2. Como que eu vou fazer isso? Eu vou partir de um desses dois elementos e tentar fazer alguma manipulação até chegar na igualdade com o outro. Agora, o que a gente tem? Se eu pego o elemento neutro 1, o que essa equação aqui está me dizendo? Como esse cara aqui é elemento neutro, somar ele com qualquer outra coisa do anel não altera o resultado dessa coisa. Em particular, se eu somar com esse elemento neutro 1 aqui. Então, esse elemento que a gente está denotando por 0,1, ele é a mesma coisa que ele somado com esse elemento neutro 2 aqui que a gente supôs que existe. Agora, nessa equação, o que eu tenho? Esse cara é elemento neutro. Se ele é elemento neutro, somar ele a qualquer outro valor não altera o valor. E isso é para qualquer x que eu pego no conjunto A. Se é para qualquer x que eu pego no conjunto A, em particular é para x sendo esse valor aqui. Então, somar esse elemento neutro com esse valor não altera esse valor. Então, o que a gente tem? Elemento neutro 1 igual ao elemento neutro 2. Então, esses dois elementos que a gente supôs que eram neutros, eles são obrigatoriamente iguais. Então, significa o quê? Logo, o elemento neutro é único, como a gente queria. Então, isso prova a primeira afirmação. A segunda afirmação é o quê? Para cada x no anel A, existe um único oposto. Novamente, eu quero mostrar que uma coisa é única. Como é que eu vou fazer isso? Vou supor que existem dois elementos satisfazendo essa propriedade e vou tentar chegar à conclusão que eles são iguais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um x no conjunto A e vou supor que ele tem dois elementos que são opostos dele. E vou tentar chegar à conclusão que eles são iguais. Então, dado um x no anel A, suponha que y1 e y2 em A são opostos de x. Se eles são opostos de x, o que eu sei? Daí, o que acontece? Se eu somo x com o y1, eu obtenho o elemento neutro de A, que é a mesma coisa que o y1 somado com o x. Se eu somo x com o y2, isso também dá o elemento neutro de A, que é a mesma coisa que o y2 somado com o x. Isso porque eu estou supondo que tanto y1 quanto y2 são opostos de x. Assim, como é que eu vou fazer para provar que o y1 é igual ao y2? Eu vou começar de um desses dois valores, tentar fazer alguma manipulação até chegar no outro. Então, eu vou começar com y1. O que a gente tem? Eu quero escrever isso aqui de alguma forma que não altere o resultado. Como eu quero que o resultado y1 não seja alterado, o que eu posso fazer? Eu posso somar o y1 com um elemento neutro. Se eu faço isso, pela definição de neutro, o resultado y1 não muda. Então, y1 é sempre y1 somado com elemento neutro de A. Agora, dessas equações aqui, o que eu tenho? Eu posso trocar o elemento neutro de A por uma soma que envolve o y1 e o x, ou eu posso trocar o elemento neutro de A por uma soma que envolve o y2 e o x. Como eu quero chegar no y2, na igualdade com o y2, eu vou trocar esse elemento neutro de A que está aparecendo aqui por quem? Por uma soma que envolve o y2. Então, esse elemento neutro que está aqui, eu posso trocar ele por quem? Por x mais y2. E escrever essa equação como sendo o quê? y1 mais x mais y2. Isso não altera a equação, porque esse valor aqui dá o elemento neutro. Agora eu estou no anel a soma é associativa, então eu posso reorganizar essa soma dessa forma e escrever o quê? y1 mais x somado com y2. Só que quem que é y1 mais x? y1 é o oposto do x, então y1 mais x dá quem? Dá o elemento neutro de A. Então aqui eu posso trocar essa soma y1 mais x por quem? Pelo neutro de A somado com y2. Somar qualquer elemento com neutro não altera esse elemento, então isso aqui dá o próprio y2. Então onde a gente chegou,
y1 é igual a y2. Então, realmente existe um único oposto para o x. Logo, o oposto de x é único e será denotado por menos x. E aí isso prova a segunda propriedade. A terceira propriedade diz o quê? O oposto desse elemento que está aqui dentro, o oposto do oposto é o próprio x. Como é que eu vou fazer para provar isso? Eu vou provar isso usando o item 2 que a gente já provou que o oposto é único. O que essa equação está dizendo? O que ela está dizendo é que o oposto desse elemento que está dentro dos parênteses é esse elemento aqui de fora. Como é que eu posso fazer o uso dessa condição 2? A gente sabe que essa condição 2, que cada x admite um único oposto. Então, se eu pego o x e somo com essa coisa aqui de fora, o que eu vou obter? Isso aqui representa o oposto de x, somar o x com seu oposto sempre dá o elemento neutro. A mesma coisa vale por outro lado. Somar o menos x com x também sempre dá o elemento neutro. O que essa equação está me dizendo é o quê? Quando eu somo x com essa quantidade, eu obtenho o elemento neutro, ou seja, o oposto dessa quantidade que está aqui é quem? É esse valor aqui de fora. Então vamos escrever. Então, dado x no anel A, pelo item 2, acontece. Sabemos que o oposto de x é único. Assim, na equação x somado com menos x igual ao elemento neutro de A, que é igual a menos x, somado com x, o que a gente tem? Temos que o oposto de menos x é quem? É o x. Isto é, o oposto de menos x é o próprio x. E aí isso prova o item 3. Bom, para o item 4 basta usar a indução e essa demonstração sai direto usando o item 2. Agora, o item 5 diz o quê? Para todos alfa, x e y no conjunto A, se o alfa mais x for igual a alfa mais y, então o x é igual a y. Então, eu quero provar isso. Se eu tenho essa igualdade, eu posso concluir pela igualdade do x com y. Como é que a gente vai fazer isso? Então, sejam alfa, x e y no anel A, tais que alfa mais x é igual a alfa mais y. O que eu quero fazer? Eu quero mostrar que esse x é igual a esse y. Então eu vou proceder de forma parecida com o que a gente fez quando queria mostrar que o elemento neutro era único, ou que o oposto é único. Eu vou partir de um desses dois valores, do x e do y, tentar manipular isso até chegar na igualdade com o outro elemento. Assim que a gente tem x, eu quero reescrever esse x como uma igualdade envolvendo uma soma de elementos. Como eu não quero mudar o x, o que eu posso fazer? Eu posso escrever o x como sendo a soma deles sempre com o elemento neutro. Então x é sempre o x somado com o elemento neutro de A. Agora, o que a gente sabe? Alfa pertence ao anel A. Todo elemento do anel A precisa ter um oposto, então existe um menos alfa. Então, esse zero aqui eu posso trocar ele por quem? Por x mais o alfa somado com seu oposto. Isso aqui onde menos alfa é o oposto de alfa no anel A. Então, o que a gente tem? Eu estou com x, que é igual a x mais alfa somado com menos alfa. Agora, no anel, a soma é associativa, então eu posso organizar essa soma dessa forma e escrever o quê? X mais alfa mais menos alfa. E agora aqui eu posso usar que a soma é comutativa para escrever alfa mais x mais menos alfa. E aí, nesse ponto, qual que é a hipótese que a gente tem? Alfa somado com x é a mesma coisa que alfa somado com y. Então, aquele alfa mais x que está lá, eu posso trocar ele por alfa mais y. Então, essa soma ficaria alfa mais y mais menos alfa. Novamente, usa a comutatividade aqui para escrever y mais alfa mais menos alfa. Usa a associatividade da soma para organizar essa soma nesse jeito. Então eu vou ter y somado com alfa mais o menos alfa. Alfa mais menos alfa é o elemento neutro, então isso fica y somado com o elemento neutro, mas y somado com o elemento neutro é o próprio y. Então eu cheguei à conclusão que o x é de fato igual a y, como a gente queria. Bom, e aí isso prova essa afirmação. A próxima propriedade é o quê? Para todo x no anel A, se eu multiplico x pelo elemento neutro da soma, eu obtenho o elemento neutro da soma, que é a mesma coisa que multiplicar o elemento neutro da soma por x. Então, seja x um elemento no anel A. Sim, o que a gente tem? Eu quero calcular quanto que dá x multiplicado pelo elemento neutro do anel A. Nesse ponto aqui eu não sei fazer essa conta, porque eu não sei como que eu multiplico, quem é o x, quem é o elemento neutro desse conjunto. Eu só sei que essa coisa satisfaz a definição de elemento neutro. Mas o que eu posso fazer? Eu posso reescrever essa expressão como sendo sempre quem? Esse elemento somado
com o elemento neutro do anel A. Agora, esse elemento neutro que está aqui, ele é sempre ele mesmo somado com ele mesmo. Então, isso daqui eu posso escrever ainda x que multiplica 0 de A mais 0 de A, igual a x que multiplica 0 de A mais o elemento neutro de A. No anel a gente sabe que eu posso distribuir a multiplicação na soma, então posso fazer essa distribuição e escrever o quê? X que multiplica 0 de A mais x que multiplica 0 de A igual a x que multiplica 0 de A mais o 0 de A. Nesse ponto a gente está numa situação parecida com o item anterior, que é o quê? Se eu chamo essa coisa toda aqui de alfa, o que eu tenho? Esse elemento seria o meu x, esse aqui seria o meu y, e aí o que eu tenho? Alfa mais um x dando igual a alfa mais um y. Então, usando o item 5, a gente obtém o quê? Eu posso cancelar esse termo com esse termo daqui, e aí eu chego à conclusão o quê? Que x que multiplica 0 de A é igual ao próprio 0 de A. Com isso a gente tem essa primeira igualdade aqui. Essa segunda igualdade fica como exercício, é só fazer o mesmo tipo de raciocínio trocando a ordem dos elementos. Então, a prova que 0 de A vezes x igual a 0 de A fica como exercício. Bom, a sétima propriedade, o que? Para todos x e y no anel A, o que eu tenho? Se eu multiplico x pelo oposto de y, isso dá a mesma coisa que multiplicar o oposto de x por y, que é a mesma coisa que fazer o oposto do xy. Bom, então o que essa igualdade está dizendo? O que ela está dizendo aqui é o quê? Que o oposto de um produto xy pode ser tanto visto como x multiplicado pelo oposto de y ou como o oposto de x multiplicado por y. Então o que ela está dizendo é que o oposto dessa coisa toda aqui é esse termo ou esse termo aqui, que eles são iguais entre si. A gente já sabe do item 2 que o oposto de um elemento é único, então se eu conseguir mostrar que esse elemento somado com esse daqui resulta no elemento neutro da soma, então significa que o oposto dessa coisa aqui de dentro é esse fator de K. A mesma coisa, se eu conseguir mostrar que esse elemento somado com esse outro pedaço aqui dá o neutro, então significa que o oposto dessa coisa aqui de dentro também é esse fator aqui de fora. Então vou mostrar esse item fazendo isso, mostrando que ao somar essa quantidade aqui de dentro com esse valor ou com esse valor aqui, a gente sempre vai obter o neutro. Então para o item 7, sejam x e y elementos do anel A. O que a gente tem? Então, se eu pego x vezes y e somo isso com o oposto de x multiplicado por y, o que a gente pode fazer aqui? Na definição de anel, qual é a propriedade distributiva que a gente tem? São essas duas, né? X somado com y multiplicado por um z é a mesma coisa que x multiplicado por z, somado com y multiplicado por z, e x multiplicado pela soma de y mais z é a mesma coisa que x multiplicado por y, somado com x multiplicado por z. Nessas igualdades eu sempre posso trabalhar isso olhando da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Em que sentido? Se eu tenho uma soma com esse fator z aqui repetido, eu posso colocar ele em evidência e escrever aqui. E aqui embaixo eu posso tanto olhar do lado da esquerda para a direita, distribuindo a multiplicação, ou da direita para a esquerda, colocando em evidência um fator que se repete. Aqui, o x que está repetindo. Então, nessa expressão, eu posso pegar esse y que está repetido aqui e colocar ele em evidência e escrever o quê? X somado com menos x, tudo isso multiplicado por y. Mas x somado com menos x dá o elemento neutro, então esse aqui dá o elemento neutro de A multiplicado pelo y, e pelo item anterior a gente sabe que toda vez que multiplico pelo elemento neutro, eu obtenho o próprio neutro. Então o que a gente tem? Quando eu somo esse valor com essa quantidade, eu obtenho o neutro. Isto é, o oposto desse é esse daqui. Então, logo, o oposto de x vezes y é igual ao oposto de x multiplicado por y. Da mesma maneira, também, o que a gente tem? Se eu faço x vezes y somado com x que multiplica menos y, o que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar o x em evidência também e escrever x que multiplica y somado com seu oposto. Y somado com seu oposto é sempre o elemento neutro, então isso fica x que multiplica o elemento neutro de A, mas pelo item anterior a gente sabe que multiplicar pelo neutro dá sempre o elemento neutro. Logo, o oposto de x multiplicado por y é o x multiplicado pelo oposto de y. Portanto, usando essas duas condições, o que a gente tem? O oposto de x multiplicado por y é o oposto de x multiplicado por y, mas a gente também já viu que o x multiplicado pelo oposto de y é o oposto de xy. Então isso aqui é igual a x multiplicado pelo oposto de y. E aí isso prova esse item.
Para o último item, eu quero mostrar o quê? Que x multiplicado por y é a mesma coisa que o oposto de x multiplicado pelo oposto do y. Para fazer isso, a gente vai usar os itens anteriores, como então, sejam x e y elementos do anel A. O que a gente tem? Se eu pego o oposto de x e multiplico pelo oposto de y, isso aqui é o quê? Pelo item 7, se eu pego o oposto de um elemento e multiplico pelo outro, isso dá o quê? Dá o oposto do produto desses dois elementos. Então, aplicando esse item aqui, se eu estou pegando o oposto de x e multiplicando por esse valor todo aqui, pelo item anterior, isso é quem? É o oposto do primeiro multiplicado pelo segundo. Agora, eu posso aplicar o item anterior aqui de novo, né? Se eu tenho o oposto de y multiplicado por um x, isso é a mesma coisa que o oposto desse elemento com esse aqui. Então, o oposto de y multiplicado por esse x, isso é quem? Isso é o oposto do x multiplicado por y. Mas a gente já viu que o oposto do oposto é o próprio elemento. Então, isso aqui dá simplesmente x multiplicado por y. E aí isso conclui a demonstração dessa proposição. Bom, então essas propriedades que a gente viu decorrem diretamente da definição de anel. Agora a gente vai ver um conceito que é importante quando a gente está estudando o anel, que é o seguinte. Seja A como operação de soma e multiplicação um anel, eu vou dizer que um conjunto não vazio B é um subanel de A quando eu pegar B com as mesmas operações do anel A, isso aqui satisfizer também a definição de anel. Então, se eu consigo encontrar dentro de A um subconjunto que com as mesmas operações do anel A também satisfaz a definição de anel, eu vou dizer que esse subconjunto é um subanel do anel A. Alguns exemplos que a gente tem de imediato é o quê? Primeiro, todo anel sempre admite dois subanéis, que são quais? O primeiro é o conjunto formado somente pelo elemento neutro de A, isso aqui trivialmente vai satisfazer todas as definições de anel, e todo o conjunto A. Um conjunto sempre está contido nele mesmo, então o A também sempre vai ser um subanel. E aí esses subanéis são chamados de subanéis triviais do anel A. No conjunto Z4, com a soma e a multiplicação de classes de equivalência que a gente já definiu, se eu pego o conjunto formado por esses dois elementos, o 0' e o 2', esse conjunto também sempre vai ser um subanel. Por que isso é verdade? A gente vai ver daqui a pouquinho, porque existe uma proposição que dá um método diferente para verificar se um conjunto é subanel ou não. Aqui, por enquanto, com a definição que a gente tem, eu teria que verificar que esse conjunto satisfaz todas aquelas 7 propriedades que definem o anel. Mas tem um jeito mais prático, mais rápido de fazer isso. Também no conjunto dos inteiros, se eu pego o conjunto MZ, que é o conjunto de todos os números da forma MK com K um inteiro, esse conjunto também sempre vai ser um subanel do anel dos inteiros. Bom, então nesse ponto aqui, se eu quero verificar se um conjunto é subanel ou não, eu teria que fazer o quê? Eu teria que verificar se com as mesmas operações do conjunto A, ele satisfaz a definição de anel. Só que se a gente olha para as propriedades que definem o anel, o que a gente tem? Quando a gente olha na definição de anel, o que eu tenho? Se eu estou pegando um conjunto A aqui, que eu sei que é anel, e dentro dele eu pego um conjunto B, se eu quero olhar se ele é subanel ou não, o que eu precisaria de fazer então? Eu precisaria de verificar todas essas propriedades. Só que se eu pego a primeira propriedade, ela diz o quê? Para todos x, y e z no conjunto A, tem que valer a associatividade da soma. Se vale para todo x, y, z no conjunto A, em particular também vale dentro dos elementos do conjunto B, porque se não valesse para algum elemento de B que essa operação de soma é associativa, também não valeria dentro do conjunto A. Então, se a soma é associativa no A todo, ela é associativa também dentro do B. A mesma coisa com a comutatividade, né? Ela diz o quê? Para todos x e y em A, x somado com y tem que ser igual a y somado com x. Se vale para todo elemento de A, vale em particular em B. Então essas duas condições aqui, elas já valem automaticamente no conjunto B, porque elas têm que valer dentro de todo o conjunto A. A mesma coisa vai acontecer com essas três últimas propriedades, né? Porque elas têm que valer para todos os elementos do conjunto A. Se elas valem para todos os elementos de A, elas valem em particular se eu pego só dentro de um subconjunto B. Então, quando a gente quer verificar se é um subanel, essas três propriedades finais, associatividade, distributividade para o produto e associatividade e comutatividade da soma, elas já vão ser automaticamente verdadeiras dentro do conjunto B. O que eu não consigo garantir de cara dentro do B? É se o elemento neutro que eu pego aqui no conjunto A, se ele também está dentro do conjunto B. Eu preciso que tenha um elemento neutro, a gente sabe que ele é único, então o elemento neutro de A vai ter que estar dentro do B. A mesma coisa, se eu pego um elemento X aqui dentro do B, será que o
oposto dele, que eu sei que existe, porque se ele está em B, ele está em A, e todo mundo de A tem oposto. Será que o oposto de X vai estar dentro do conjunto B? Então, a princípio, essas duas condições eu não consigo garantir de imediato. Também o que? Essas operações de soma e multiplicação, elas são operações binárias, só que dentro do conjunto A. Ela tem que pegar elementos de A e levar em elementos de A. Poderia acontecer de eu pegar dois elementos dentro desse conjunto B, que na hora que eu somo o resultado estaria dentro do conjunto A, e na hora que eu multiplico também. Então, dessas propriedades todas, as únicas que eu não consigo garantir que o conjunto B satisfaz automaticamente é o quê? Que essas operações binárias de A são operações binárias dentro do conjunto B e que o elemento neutro está no B e que o oposto de um elemento de B também está em B. Então, de todas as propriedades, eu só não consigo garantir isso, essas quatro condições. A operação ser binária no conjunto B, o neutro está dentro de B e o oposto também está dentro de B. Mas isso é o que a seguinte proposição diz. Se eu tenho A como operação de soma e multiplicação, um anel, um conjunto não vazio B vai ser um subanel de A quando, se e somente se x somado com o oposto de y pertence ao conjunto B e x multiplicado por y pertence ao conjunto B para todos x e y que eu pego dentro do conjunto B. Então, se eu conseguir garantir essas duas condições aqui, elas já são suficientes para afirmar que esse conjunto não vazio B é um subanel. Então, na hora que a gente for provar que esse conjunto aqui é um subanel ou que esse é um subanel, a gente vai fazer uso dessa proposição. Mas primeiro a gente precisa provar que ela realmente é verdadeira. Como que eu provo essa proposição? Como esse enunciado é um se, somente se, a gente precisa provar duas coisas. Primeiro, se B é subanel, então x somado com o oposto de y pertence ao conjunto B e x multiplicado com y pertence ao conjunto B para todos x e y em B. Segundo, se x somado com o oposto de y pertence a B e x multiplicado por y pertence a B para todos x e y em B, então B é subanel de A. Então eu preciso provar essas duas afirmações. Bom, como é que eu provo a primeira? A primeira, qual que é a hipótese que eu tenho? Suponha que o B é um subanel. Se B é subanel, o que a gente sabe? Por definição, ele também é um anel. Se ele é um anel, essas operações têm que ser operações binárias dentro desse conjunto. Por consequência, somar x com o oposto de y vai estar em B e multiplicar x por y vai estar em B toda vez que x e y estiver dentro do conjunto B. Então a primeira afirmação é simplesmente uma consequência da definição de subanel. A prova de I é uma consequência da definição de anel. Agora, para 2, o que eu vou fazer? Eu vou partir da hipótese que x somado com o oposto de y está em B e x multiplicado por y está em B para quaisquer x e y em B, e aí eu vou provar que B é subanel. E para provar que B é subanel, eu preciso mostrar que ele é um anel. Agora, para provar o 2i, vamos mostrar que B com essa soma e essa multiplicação é um anel. As propriedades 1, 2, 5, 6... e 7 são verdadeiras em B, pois são verdadeiras em todo o conjunto A e o B está contido dentro do A. Então o que a gente precisa mostrar é que esse B é fechado para a soma e para o produto, que ele possui o elemento neutro e que o oposto de um elemento de B ainda continua dentro de B. Que ele é fechado para o produto é consequência dessa hipótese aqui. Então, o produto é uma operação binária em B, devido à hipótese de que x multiplicado por y pertence a B para todos x e y no conjunto B. Vamos mostrar primeiro que o elemento neutro de A também pertence ao conjunto B. Para isso, o que a gente tem? A hipótese nossa é que B é um conjunto não vazio. Se ele é não vazio, existe algum elemento dentro do conjunto B. Então, como por hipótese B é diferente de vazio, seja x um elemento do conjunto B. Qual que é a hipótese que a gente tem? X somado com o oposto de y pertence ao conjunto B para quaisquer x e y no conjunto B. Se isso vale para quaisquer x e y no conjunto B, isso vale em particular quando x é igual a y. Então, como x somado com o oposto de y pertence a B para todos x e y em B, então o que a gente tem? Então, se eu somo x com o oposto dele mesmo, isso daqui sempre vai pertencer ao conjunto B. Por quê? Porque o x está dentro do conjunto B, só que essa soma é sempre o elemento neutro de A, ou seja, o elemento neutro de A pertence ao conjunto B.
Agora, sabendo que o elemento neutro de A está dentro de B, a gente consegue mostrar que se eu pego um y em B, o oposto de y também está dentro de B. Além disso, dessa mesma condição, o que a gente tem? Como x está em B e 0 de A pertence ao conjunto B, então eu tenho que ter 0 de A somado com o oposto de x pertencendo ao conjunto B. Mas somar qualquer elemento com o elemento neutro é sempre o quê? O próprio elemento. Então, se o x está em B, o oposto de x também está no conjunto B. Finalmente, dados x e y no conjunto B, o que a gente sabe? A gente acabou de provar que o oposto de y também está dentro do conjunto B, daí, usando a hipótese novamente, que é o quê? X somado com o oposto de qualquer elemento está dentro do conjunto B para todos x e y em B. Então, se eu pego esse x e somo com o oposto desse y, então x somado com o oposto desse elemento daqui, que está em B, o resultado continua dentro de B. Só que x somado com o oposto do oposto, a gente já viu que o oposto do oposto é sempre o quê? O próprio elemento. Então, x mais y também pertence a B. Logo, a operação de soma é uma operação binária no conjunto B. Se o x está em B, o oposto de x também está em B, e o elemento neutro de A também está em B, e a gente já havia visto que a operação de produto é uma operação binária no conjunto B. Portanto, com tudo isso, a gente pode afirmar que B com a operação de soma e multiplicação é realmente um anel. Daí, B com a operação de soma e multiplicação vai ser um subanel, como a gente queria. Então, a partir de agora, toda vez que a gente for verificar se um conjunto é subanel ou não, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa condição. O que eu preciso fazer? Eu preciso mostrar que x somado com o oposto de y pertence ao conjunto B e x multiplicado por y pertence ao conjunto B toda vez que eu pego x e y no conjunto B. Só que isso só é verdade se eu sei que o conjunto B é um conjunto não vazio. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer na hora de verificar que um subconjunto é subanel é garantir que ele é não vazio. E durante a demonstração a gente viu que, para ele ser subanel, ele precisa ter o elemento neutro do anel A. Então, a primeira coisa que eu posso checar é, verifica se o elemento neutro do anel A pertence ao conjunto B. Se pertencer, esse conjunto pode ser um subanel. Aí eu vou verificar se valem essas duas condições. Se o elemento neutro não estiver dentro do conjunto B, eu já posso parar e falar, não, esse conjunto não é um subanel, porque ele não contém um elemento neutro. Então, toda vez que a gente for verificar se um conjunto é um subanel ou não, a gente vai usar essa proposição para fazer isso. Vamos aplicar ela naqueles casos que a gente havia mencionado anteriormente. Vamos pegar o anel Z4 com operação de soma e multiplicação e vou pegar o conjunto formado por 0, barra e 2 barra. E aí eu quero verificar que ele de fato é um subanel. Como esse conjunto tem dois elementos só, eu posso fazer essa verificação montando a tabela de multiplicação e soma nesse conjunto. Além disso, aqui o oposto do 0 é ele mesmo e o oposto do 2 no conjunto Z4 também é ele mesmo. Importante, eu tenho que saber achar o oposto de um elemento no meu anel maior. Então fazer essa soma com o oposto nesse caso particular daquele conjunto em Z4 é simplesmente somar os elementos lá dentro. Então eu posso construir a tabela de soma e multiplicação nesse conjunto. Então para soma eu tenho os elementos 0 e 2, 0 e 2. Se eu faço uma soma com 0, isso não altera o resultado, porque 0 é o elemento neutro, então isso dá 0, 2, 2. Se eu somo 2 com 2, dá 4 barra, que em Z4 é a mesma coisa que 0. Então toda vez que eu somo elementos aqui dentro, o resultado continua aqui dentro. Se eu olho para a multiplicação agora, se eu multiplico pelo elemento neutro, dá sempre o elemento neutro, então isso é 0, 0, 2 vezes o elemento neutro é 0, 2 vezes 2, 4, que em Z4 também é 0. Então, de novo, o produto continua dentro do conjunto B. Então, esse conjunto B é realmente um subanel do anel Z4 com as operações de soma e multiplicação usual nesse conjunto. Vamos pegar agora no conjunto dos inteiros o conjunto MZ, que a gente já viu que é o conjunto dos números da forma MK, onde K é um número inteiro. Então, esse conjunto sempre vai ser um subanel de Z. Como é que eu faço para verificar isso? A primeira coisa é garantir que isso aqui é diferente de vazio, verificando que o elemento neutro do anel maior está aqui dentro. Aqui, como não foi mencionado as operações de Z, eu vou considerar as operações usuais. Então, primeiro, 0 pertence ao conjunto MZ, por quê? Pois 0 é simplesmente M vezes o próprio 0. Então, daí, o conjunto MZ é diferente de vazio. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar dois elementos quaisquer desse conjunto. Então, agora, sejam x e y elementos no conjunto MZ. Assim, existem K e L números inteiros, tais que x é m vezes k e y é m vezes l. O que eu preciso fazer agora?
Voltando na proposição, eu tenho que fazer x somado com o oposto de y, então eu preciso saber como calcular o oposto do elemento e x multiplicado por y. Além disso, o oposto de y nesse conjunto é simplesmente menos ml. Aqui esse menos é realmente multiplicar por menos 1, que eu posso escrever como sendo m que multiplica menos l. Então, o que vai acontecer? Se eu faço x somado com o oposto de y, isso é quem? X vale m vezes k, somado com m que multiplica menos L, posso pôr M em evidência e escrever isso como M que multiplica K menos L. Como K e L são números inteiros, K menos L ainda é um número inteiro. Então, essa soma, de fato, continua sendo um M vezes um número inteiro, então ela pertence ao conjunto MZ. Se eu faço o produto, isso aqui é o quê? M que multiplica K vezes M que multiplica L, que eu posso escrever como sendo M que multiplica K, M, L. Como m, k e l são números inteiros, esse produto é novamente um número inteiro, logo isso aqui tudo ainda é m vezes um número inteiro, ou seja, pertence ao conjunto MZ. Então, eu tenho que o conjunto MZ é não vazio. Se eu pego dois elementos de lá e somo x com o oposto, o resultado ainda está em MZ. Se eu multiplico os dois, o resultado ainda está em MZ. Por conta disso, a gente pode afirmar MZ com a operação de soma e multiplicação é de fato um subanel do anel dos inteiros com as operações usuais. Um último exemplo, vamos considerar o anel dos racionais com operação de soma e multiplicação dadas como x somado com y é x mais y menos 8, x multiplicado por y é x mais y menos xy sobre 8. A gente já viu na aula anterior que esse conjunto é um anel comutativo e com unidade. Aí eu quero saber quais dos seguintes conjuntos vão ser subanéis. Primeiro, o conjunto de todos os números da forma 2k, onde k é um número inteiro. Segundo, o conjunto de todos os números da forma 8k, onde k também é um número inteiro. Bem, vamos aplicar então aquela proposição que a gente viu nesses casos aqui. Para o item A primeira coisa é sempre o quê? Verificar que esse conjunto é diferente de vazio, checando se o elemento neutro do anel está dentro dele ou não. Quem que é o elemento neutro desse anel Q com essas duas operações? Se a gente lembra da aula, o elemento neutro desse conjunto aqui é quem? É o número racional 8. Se eu faço x operado com 8, vai ficar x mais 8 menos 8, mais 8 menos 8 cancela, sobra só o x. Então, meu elemento neutro nesse caso aqui é o 8. Então, inicialmente, note que o elemento neutro do anel Q com essas operações é o 8, e o oposto de x é 16 menos x para todo x que eu pego no conjunto dos racionais. A gente vai precisar dessa informação nos dois itens. Bom, então no item A, o que a gente tem? Como 0 de Q é 8, que é 2 vezes 4, então o 0 de Q pertence ao conjunto B. Daí o B é diferente do vazio. Agora eu preciso mostrar o quê? Eu preciso mostrar que x somado com o oposto de y na operação do conjunto, então nessa operação asterisco, pertence ao conjunto B e que x multiplicado por y também vai pertencer ao conjunto B. Vamos verificar primeiro a multiplicação, o que vai acontecer. Então, sejam x e y elementos do conjunto B. Assim, x é um 2k e o y é igual a um 2l com k e l números inteiros. Com isso, se eu faço x multiplicado por y, isso vai ser o quê? Vai ser o 2k multiplicado por 2l. Mas como é que eu multiplico nesse conjunto? Eu pego o primeiro, somo com o segundo, menos o produto do primeiro pelo segundo, dividido por 8. Então, isso daqui é o primeiro, mais o segundo, menos o produto do primeiro pelo segundo, tudo isso dividido por 8. Então, esse produto fica o quê? 2k mais 2l, aqui daria 4, mas sobre 8 eu posso simplificar, menos kl sobre 2. E aí eu quero saber, isso daqui pertence sempre ao conjunto B? Como é que o conjunto B é definido? Ele é um conjunto da forma 2k, onde k é um número inteiro. Só que nesse pedaço aqui, essa fração nem sempre é um número inteiro. Então isso aqui me indica que esse conjunto não vai ser um subanel. Como é que eu vou mostrar que ele não é um subanel? Eu vou pegar dois elementos que pertencem a ele e o produto não vai pertencer a esse conjunto. Então, nesse caso, B não é subanel. Por quê? Pois 2 pertence ao conjunto B e, no entanto, se eu faço 2 vezes 2 segundo essa operação, isso vai dar o quê? 2 mais 2 menos 2 vezes 2 dividido por 8. Então isso aqui dá 2 mais 2, 4 por 8, meio. Isso tudo daqui dá 7 meios, que não pertence ao conjunto B. Por quê? Porque eu não posso escrever isso como sendo
um 2 vezes alguma coisa, com essa coisa sendo um número inteiro. Então eu tenho um elemento que pertence ao conjunto e o produto com esse elemento não está no conjunto. Esse caso serve para mostrar o quê? Que mesmo que o elemento neutro pertença ao conjunto, eu ainda preciso verificar as duas outras propriedades que elas podem falhar. Então só ter um neutro não garante que o conjunto é subanel. Mas se não contiver o neutro, se o neutro não pertencer a esse subconjunto, então eu já posso falar automaticamente que o conjunto não é um subanel. O segundo exemplo agora é o que? O conjunto C formado pelos números da forma 8K com K em Z. Aqui também, como o neutro é o 8, e o 8 eu posso escrever como sendo um número da forma 8 vezes alguma coisa, então ele pertence ao conjunto C. Então, como o 0 de Q é 8 e o 8 é igual a 8 vezes 1, então o elemento neutro de Q pertence ao conjunto C. O que eu vou fazer agora? Vou pegar dois elementos, x e y, no conjunto C. De novo, se eles estão em C, daí existem K e L números inteiros, tais que o x é 8 vezes K e o y é igual a um 8 vezes L. Só que agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer o x somado com o oposto de y. Para esse y aqui, quem que vai ser o oposto dele? O oposto de um elemento qualquer é sempre o quê? 16 menos esse elemento. Então, além disso, o oposto de y é quem? É 16 menos o y, que é 8L. Então, o que vai ficar x somado com o oposto de y? Isso é x que vale 8K, somado com 16 menos 8L. Como é que funciona a soma nesse conjunto? A soma é o quê? É fazer o primeiro mais o segundo menos 8. Então, esse aqui é o primeiro, 8K, mais o segundo, 16 menos 8L, menos 8. Isso vai ficar o quê? 8K menos 8L, 16 menos 8, 8. Aqui eu posso pôr 8 em evidência e escrever K menos L menos 1. Como K e L são números inteiros, essa coisa toda aqui é de novo um número inteiro. Então esse aqui é um número da forma 8 vezes algum inteiro. Ou seja, isso pertence ao conjunto C. O que vai ser o produto de x por y? É o produto de 8K por 8L. O produto nesse conjunto é o quê? É o primeiro mais o segundo, menos o produto do primeiro pelo segundo, dividido por 8. Então, esse aqui é o primeiro mais o segundo, menos o produto do primeiro pelo segundo, tudo isso dividido por 8. Aqui eu posso simplificar esse 8 com esse 8 e escrever o quê? 8K mais 8L menos 8KL. Coloco o 8 em evidência, K mais L menos KL. K e L são números inteiros, então essa coisa toda aqui é de novo um número inteiro. Então esse produto é o quê? É o 8 vezes um número inteiro, ou seja, pertence ao conjunto C. Então o conjunto C é não vazio, a soma com o oposto está dentro de C e o produto está dentro de C. Portanto, C com essa operação de soma e essa operação de multiplicação é realmente um subanel. E aí isso conclui a solução desse exemplo. Bom, a aula de hoje se encerra por aqui. Na próxima aula a gente vai ver algumas funções especiais que a gente pode definir entre anéis e quais propriedades a gente pode tirar a partir dessas funções.